No início do ano de 2020, a humanidade se deparou com um grande desafio, o coronavírus. E por conta do risco de transmissão em massa, foi decretado por várias cidades ao redor do mundo um período chamado de quarentena, mas que foi muito mais além dos 40 dias. Nesses tempos de isolamento social, se intensificaram muitas angústias humanas, entre elas o medo de perder pessoas queridas, crise financeira, sentimento de impotência por não poder fazer nada a não ser ficar em casa, privação do convívio social, além dos impactos emocionais do distanciamento físico por medo de se contaminar, e talvez o maior medo de todos, a morte. Tudo isso aliado a um bombardeio de informações e notícias negativas a respeito da pandemia. Diante desse cenário, como está a arte na quarentena? Bom, nesse período de pandemia, logo que a pandemia aconteceu, todos os eventos foram fechados, tudo foi parado, todas as exposições, teatros, musicais, shows, tudo parou e com isso os artistas também pararam. Mas pararam assim em termos, né? Um artista, eu acho que ele nunca consegue ficar parado, a criatividade ela aflora. Nesse período de quarentena eu me sinto um pouco mais construtivo e criativo, porque eu tenho um canal aqui no YouTube que me ajuda a passar o tempo. O que você está fazendo para passar o tempo? Eu tô vendo vídeos no YouTube, essas coisas, mas nessa quarentena eu tô me achando um pouco mais criativo. Eu já tô lendo livros, desenhando e me sentindo bem feliz desse jeito. Antes eu não desenhava tanto assim como eu desenho na quarentena. E também eu não fico muito solitário, por causa que eu tenho a família, posso ler livros, conversar com os amigos, essas coisas. E nessa quarentena é de suma importância a nossa relação com a arte, para que nós possamos, nesse confinamento, nos mantermos com a mente leve, sadia, suave. Para mim, Maria Moura, a arte ela me ajudou no ponto de vista da leitura. Foi um momento de colocar em dia grandes leituras que eu tinha muita vontade de fazer e não estava conseguindo. Eu descobri o quanto que a minha relação com a literatura ela é forte. Eu amo os livros, gosto de ler praticamente tudo, gosto dos contos, das crônicas, das histórias, gosto da leitura científica. Então esse período me ajudou muito a reconectar com isso e trazer a leitura de forma mais intensa para a minha vida. A cultura, a arte, ela é muito importante, principalmente nesse período que a gente está passando. Imagina se não existisse nada disso nesse período. O que a gente estaria fazendo? Como que a gente estaria sobrevivendo a tudo isso? Sem uma arte, sem uma cultura. O que é estar saudável? O conceito de saúde está relacionado com a saúde física, com a saúde mental e com a saúde social. Nós, psicólogos, defendemos que a saúde mental deve ser promovida ao nível individual, ou seja, através de motivação dos esforços próprios da pessoa, através de estímulos da autoestima, da autoconfiança, ao nível comunitário, ou seja, através da sociabilidade, da socialização, através também do nível oficial, que são através dos meios estatais e do acesso à saúde. O contato com a arte é um caminho que auxilia no enfrentamento desse período de crise. Do ponto de vista profissional, eu percebi que a arte ajudou na vida de muitas pessoas, tanto daqueles que têm também a característica semelhante à minha, que é a questão da literatura, como através da música. Muitas pessoas que há anos não desenhavam voltaram a desenhar, fazer dobraduras, enfim, trabalhar a arte em diferentes aspectos. Além disso, apreciar a arte no dia a dia, como a questão da fotografia e da paisagem. A arte ela tem uma função muito importante na nossa vida, ajuda a trabalhar o simbólico, ajuda a se conectar com as emoções e ajuda a superar momentos
de angústia ou até mesmo de ansiedade. Então eu comecei a produzir mandalas com CDs da qual a gente não usa mais. Comecei a produzir vasos decorativos feitos a partir de embalagens descartáveis, de amaciante, de água sanitária, de garrafa PET. Comecei a pegar folhas que eu encontrava na rua quando eu ia passear com o meu cachorro e começar a pintá-las e a bordá-las. Comecei a pegar as conchinhas que eu tinha já reutilizado, que eu tinha encontrado na beira do mar quando eu passeava por aqui, e comecei a produzir espelhos. Até mesmo comecei a pegar jornal, papel que eu tinha velho, e produzir espelhos e produzir obras. E isso começou a ser quase que uma terapia. Então eu acho que quando eu crio é um momento que eu converso muito com Deus. Eu acho que é um momento muito eu comigo mesmo, e é um momento que eu acho que eu me dispo de qualquer coisa e converso muito com o universo. Então a relação com a arte, ler um livro, produzir um poema, estudar algo que você aprecie, rezar, fazer uma meditação, assistir um filme. A música é algo que também fez bastante parte na minha vida nesse período de reclusão social. Ajuda a aliviar a tensão, devolve esperança e a gente consegue lidar melhor com as demandas do dia a dia. Vai ser a resposta daqui para frente, quando tudo isso passar, a poesia de um tempo que vai ser recitada pelos brasileiros, né? Que ainda é uma incerteza, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas nesse período mais criativo, em que eu me peguei durante esse isolamento de cara comigo mesmo, eu fico me perguntando, né, se vai haver arte depois da pandemia, e qual seria a poesia que o brasileiro vai recitar depois que tudo isso passar. E nesse período de pandemia não foi diferente. Eu acho que esse período de pandemia ajudou para que as pessoas um pouco ficassem mais introspectivas, se conhecessem mais e ao mesmo tempo aflorassem mais o que tem em si, tanto nas artes como em qualquer outra área. Foi um período de autoconhecimento para todo mundo. Está sendo, né, um período de autoconhecimento para todo mundo. Por isso é muito importante essa relação com a arte e o ser humano, para que dias melhores, dias mais vindouros estejam rompendo no horizonte. Talvez haja uma mudança de percepção das pessoas a respeito da arte, apontando para uma maior valorização da arte e dos artistas.